Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e hoje é a última parte, a parte 3 do livro Quem Vê Cara Não Vê o que Vai na Alma. A história é tão boa que nós fizemos 3 episódios e a escritora é a Silvia Rito. Ela é graduada em Ciências Naturais, ela é graduada em Cuidados Integrativos e mestre em Gestão Humana. E vai participar dessa conversa também a Lília Sant'Agostino. Ela é geóloga, foi professora de geologia da USP, e o contexto de nós 3 estarmos aqui juntas e estarmos neste encontro é que nós 3 somos palestrantes de uma casa espírita que se chama ACCV, Associação Cristã Caminhos da Verdade, e dentro desse contexto espírita é que nós nos encontramos, e a Lília vem hoje para a nossa terceira conversa. Sejam bem-vindas. Obrigada, Sandra. Muito bom. Lília, você leu também o livro junto comigo, e eu queria saber se você tem alguma reflexão para colocar do que você achou, do que você sentiu do livro, ou uma pergunta para fazer para a Silvia. Bom dia, Sandra. Obrigada pelo convite. Obrigada, minha amiga Silvia, que nós nos conhecemos há muito pouco tempo, uns 20 anos. Obrigada, obrigada, Sandra. Somos amigas assim do coração. Sim. Eu li o livro e ele é um livro que nos mostra uma pessoa abrindo sua alma para os leitores. E é preciso bastante determinação e bastante resiliência interna para expor as suas dores. E nesse livro nós podemos notar nitidamente como se fossem 2 partes. Uma parte em que a autora expõe a sua história como lembranças, e um momento seguinte onde nota-se já um outro patamar de maturidade emocional da escritora, onde ela já começa a olhar para a menina Silvia. Então eu queria perguntar para a Silvinha como foi essa jornada, principalmente, ela levou um tempo para escrever esse livro, e principalmente na sua conclusão, como é que ela abordou ou leu a sua própria primeira fase, apenas disposição das dores. Olha, não foi um processo fácil, porque escrever é um processo curativo, é um processo terapêutico, né? E principalmente quando a gente está falando da nossa história, de questões profundas, de questões emocionais. Foram 5 anos, né, escrevendo. Mas nesse último ano que realmente eu fui dando realmente o formato dos capítulos e tudo, e onde, o que tinha que constar, onde, como seria. E eu estava justamente vivendo esse processo final, né? O início do livro, eu já tinha escrito lá atrás. Em 2019, quando eu fiz a formação em Cuidados Integrativos, fez parte da minha monografia ter que escrever a minha história, porque é uma pós-graduação também bem terapêutica. Então, foi só reelaborar o texto. E essa parte final, eu olhando para minha criança, olhando para a menina, que eram as dores mais profundas, foi justamente esses últimos 3 anos que eu tinha entrado em depressão. E essa depressão era justamente quando eu consegui acessar essas feridas mais profundas e curar. E aí, quando eu consegui acessar e curar essas feridas mais profundas, eu consegui perceber que eu já não era mais aquela criança. E como que eu formulo isso? Quando a gente tem as feridas que foram feitas lá na infância, a nossa criança ferida, ela continua dentro da gente. E por mais que a gente se torne adulto, às vezes a ferida é tão grande que você não percebe que emocionalmente você virou um adulto.
Tanto que eu vejo hoje na sociedade muitos adultos crianças, com coisinhas e dores e às vezes competições que não são de adultos, são de crianças. É a criança que está lá, são as feridas que estão lá dentro dele, não percebendo que ele já cresceu e que ele pode tratar as coisas com maturidade. Porque às vezes as feridas são tão grandes que você não consegue emocionalmente, por mais que no trabalho eu dava conta de tudo, sempre fui muito responsável, no próprio centro kardecista, mas emocionalmente aquilo me levava, e aqui me levava no campo das relações romântico-afetivas, não conseguia entrar nessa postura, tinha um lado que estava ferido, e aí quando curou, eu consegui inclusive ver a minha criança e ser para ela, para aquela criança, o que ela gostaria que os meus pais tivessem sido para ela, de cuidar, de tudo que faltou, do acolhimento que faltou, inclusive na minha casa, eu conto, eu não tinha uma casa, eu não tinha um lar, porque eu não tive isso na infância, e eu me emociono de falar. Hoje, finalmente, eu consigo ter um lar, porque eu me sinto emocionalmente madura depois de curar essas feridas para conseguir dar conta de cuidar de mim. Então, muitas pessoas que não cuidam de si é porque ainda tem uma criança querendo ser cuidada, E aí, quando você cura essas feridas, você consegue entrar nesse lugar de se olhar, de se ver, de se cuidar não só na aparência, mas de se cuidar, em todos os sentidos, de não aceitar mais desrespeito, de conseguir se posicionar quando você percebe que as pessoas estão te invadindo, ou estão te desmerecendo, ou estão fazendo coisas que vão te ferir. Novamente, emocionalmente, você consegue se posicionar. E é muito bom estar nesse lugar, de conseguir me aceitar, Eu sou terapeuta também, mas de conseguir me sentir adulta, de me validar, de sentir esse pertencimento realmente, e de amor próprio, porque hoje em dia a gente fala muito de amor próprio. Então, como é que a gente consegue se amar se lá na infância a gente não se sentiu amado? Então, quando a gente vai lá no fundo das feridas e consegue encontrar o que machucou, a gente consegue se olhar, se amar e se aceitar. E é muito bom isso. Obrigada. Não sei se eu respondi, porque quando mexe no emocional, a gente às vezes perde um pouco da racionalidade, ainda mais quando traz aquela ferida, por mais que curou, mas sempre a cicatriz ela ainda dói. Você me fez lembrar aqui, Silvia, eu esqueci o nome do padre, mas ele é bem famoso, não é um padre atual. Ele disse assim: olhar para a dor do outro foi uma das primeiras coisas que a minha própria dor me ensinou. Não é? Sim. Então, assim, de novo, porque a gente falou isso no episódio anterior, o quanto essas situações limites, que nos colocam à prova de um jeito que a gente nem sabe se vai dar conta, dando ou não conta, não importa. Lá na frente, quando a gente olha para elas, a gente vê o quanto elas ajudaram a gente a construir um ser humano melhor, capaz de olhar o outro, ouvir, acolher, validar, E a gente fala isso nesse contexto de um mundo, de uma sociedade muito desafiadora no que diz respeito ao autocentramento, Sim. Então, o seu livro, ele vem ser um contraponto importante de validação do sentimento, de reconhecimento das nossas dificuldades como uma forma da gente seguir adiante. Com certeza, e tem muito a ver com o que você falou, Hoje eu vejo em vários lugares as pessoas, inclusive eu atendo pessoas no ambiente de trabalho. As pessoas, elas acabam projetando para o chefe ou para as pessoas, elas querem aquele reconhecimento, porque uma das coisas que a criança precisa é de reconhecimento, então que seja elogiada, você fez isso bem, parabéns. E eu falo muito da educação também no livro, Na educação, ainda hoje, a gente, mesmo os pais, nós não fomos ensinados a olhar para o que a gente tem de bom. A gente normalmente sempre olha para os erros. Então a gente sempre cresce achando que sempre a gente tem uma dificuldade na sociedade de aceitar erro, sendo que as inovações vieram por erros, Claro, eu erro uma vez, eu aprendo, vou fazer de novo, eu aprendo.
mas a gente cresce sempre querendo também, se não teve validação, se não teve né, normalmente os pais não fazem isso, nem os professores, nossa, você é muito bom nisso, você é muito bom naquilo, de reconhecimento do talento, é uma das coisas que eu faço também quando eu atendo, conseguir passar para a pessoa ali, visualizar os talentos dela, as habilidades e passar para ela, mas você vê um mundo muito competitivo, porque como as pessoas elas não se conhecem, elas não tiveram essa validação, elas ficam o tempo inteiro buscando validação no outro e competindo com o outro por uma coisa que, né, ficou mal resolvida. Exatamente. Porque todos nós temos muitos talentos, todos nós temos uma potência, inteligência, temos coisas maravilhosas, mas que nós precisamos de uma sociedade que ao invés de julgar e ficar falando muito do erro, que a gente consiga mais observar o que é belo no outro, o que é bom no outro, né? E falar também sobre o que é belo e o que é bom, não ficar falando só do que tá errado. Né? Mudar essa dinâmica, né? Silvia, você falou também, e aí já mais na parte de entrevistas, a importância da pessoa querer se conhecer. A gente às vezes se fere muito quando a gente está muito permeável. Então, e o que nos deixa claro, quanto mais ferido eu tô, mais eu tô permeável. E se eu não me conheço, eu não sei minhas feridas, eu não sei o quanto eu estou ferido, mas eu tô permeável, é como no corpo físico. Se eu tiver aqui com um machucado aberto e eu não coloquei um band-aid, por que a gente coloca o band-aid? A gente coloca um band-aid para proteger. Porque se eu não coloco o band-aid em um machucado, de repente eu raspo, machuco mais ainda. Então no campo emocional eu também vejo dessa maneira. Eu preciso entender as minhas feridas para eu conseguir ir lá e de repente eu vou colocar um band-aid ou eu vou ter que passar por uma cirurgia, o que eu vou fazer para me proteger, porque enquanto eu não olho para essas feridas e não conheço, eu tô ali com elas abertas, elas acabam muitas vezes sendo mais machucadas ainda. E um outro lado, são 3 questões. Muitas vezes que você também falou dessa questão das pessoas que às vezes não buscam autoconhecimento e tudo, às vezes a ferida dói tanto que eu não consigo ter força para olhar para ela. Eu não consigo, as pessoas fogem às vezes do autoconhecimento porque dói demais. E se eu for direto numa terapia psicológica, como eu tentei várias vezes, mas o meu corpo ele encapsulou aquilo de uma maneira que eu não conseguia acessar aquilo. Até porque aquilo doía muito e o corpo ele faz aquilo para nos proteger. Então eu não conseguia chegar naquilo. De tão dolorido que você até foge de ir para terapia porque aquilo dói demais, já dói demais, você não consegue. Então a gente precisa buscar nutrição, né? Eu falo que as diversas terapias, as práticas integrativas, inclusive lá no centro que a gente frequenta, que desde quando eu comecei a frequentar já existiam as terapias integrativas, elas vão nos fortalecendo, elas vão nos dando força interior. Trabalhar o nosso lado espiritual, o nosso lado energético, trabalhar a caridade, fazer o bem para o outro, vai nos trazendo força interna para lidar com as nossas piores feridas. E aí a gente consegue olhar para dentro. Mas enquanto a gente está muito ferido, a gente não... Eu tive que por muitos anos, você sabe, Lília, que me conhece há mais tempo, fiz diversas terapias integrativas, passei por diversas terapias. Fiz muito trabalho social, fui muito nutrida para eu conseguir olhar para mim, acessar as minhas piores dores. Então eu sempre recomendo que até antes, talvez, da terapia psicológica ou em paralelo, as pessoas façam terapias integrativas, trabalho social, que tudo isso nos nutre emocionalmente. Nós precisamos de nutrição, a arte, a música, a dança, tudo isso nos nutre emocionalmente, para conseguir dar conta de olhar para os lados mais obscuros e para as feridas mais profundas que nós temos. Eu espero que vocês confiram, vale muito a pena como reflexão e reporta a gente para a nossa infância, para a nossa adolescência, para a nossa vida adulta, do quanto nós podemos encontrar, como a Silvia acabou de falar, a nutrição para que a gente possa lidar com mais coragem com os nossos desafios de vida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Obrigada.